Pronto. O livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler capítulo 7. Essa aqui foi a história do primeiro mártir, o primeiro homem que morreu pregando o Evangelho. Então eu não tenho medo de morrer. Deus me chamou para pregar o Evangelho e eu vou pregar igual Estevão pregou. Se tiver que morrer, a gente morre. É lucro. Estevão, ele fez uma explanação para os judeus, pregando para aquele povo que tinha as escrituras na mão, mas não aceitaram Jesus. Chamaram Jesus de Beelzebu, filho do demônio. Queriam matá-lo apedrejado. Os judeus queriam matar Jesus empurrando num precipício. Mas Jesus falou: ninguém tira a minha vida. Eu a dou de mim mesmo, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e de tornar a tomá-la. Jesus Cristo é Deus e Ele veio aqui para morrer. Por isso que Ele se entregou. Mas isso não vai tirar a culpa dos judeus. Eles falaram: o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Para onde o judeu vai, eles são rejeitados e perseguidos, porque cuspiram nele, cuspiram no autor da vida, deram uma coroa de espinho para ele, o Messias, o Salvador da humanidade, cuspiram na cara dele. Estevão vai chamar esses homens, a qual ele está fazendo uma explanação da Bíblia, vai chamar eles de assassinos. E eles rejeitando. Então aí entra a palavra de Estevão: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações, rangiam os dentes. Eles rangiam os dentes de raiva de escutar a pregação de Estevão. Isso é um pregador. Um pregador que não respeita a religião dos judeus. Um pregador que não respeita a tradição deles. Isso aqui é um homem de Deus. Ele não respeita o diabo. Mas eles, estando enfureceram em seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava de pé à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés do jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele foi o primeiro a ser morto, apedrejado, por causa daqueles homens religiosos, por causa da tradição religiosa que eles guardavam. Mas eles não tinham o amor de Deus, era só fachada. Aquela religião, aquela hipocrisia era só fachada. Eles cumpriam rituais, sacrifícios, reverenciavam os sacerdotes, mas dentro deles, Jesus chamou eles de filhos do diabo. Por dentro de vocês têm teia de aranha. Dentro de vocês só tem prostituição e adultério.
Não tem nada que presta dentro de vocês. Vocês estão guardando aí uma lei que é só superficial, só por fora. Dentro está podre. Então Estevão, ele foi pregar para aqueles homens se converterem ao Messias que veio, e eles não aceitaram. Vocês o mataram. Sabe o que é Deus vai jogar no inferno? Não é porque o sujeito pecou a vida inteira. Pelo contrário, ele veio buscar os pecadores, ele veio salvar os pecadores. Mas a pregação aqui é a mesma, de sempre, de sempre, de sempre. Homens de coração duro, homens de dura serviço. Dura serviço, não se inclina, não se reconhece que está errado, não admite que é um pecador, e se assegura numa religião, como eles fizeram durante toda a vida. E Estevão vai falar: ó, vocês mataram todos os profetas, seus pais mataram os profetas. O próprio Senhor Jesus vai falar numa parábola: mataram todos os profetas, na parábola dos lavradores maus. Aí nessa parábola ele fala assim: vou mandar o meu filho, quem sabe terão respeito pelo meu filho. Mataram, quando viram um filho, vamos matar ele e vamos ficar com a herança. Vamos matar ele, vamos ficar com a herança, vamos ficar com a terra para nós. Então não respeitaram nem o filho, não respeitaram o próprio Deus. Agora você vem com essa conversa mole, que eu tenho que respeitar a religião, que os profetas de Deus têm que respeitar as mentiras que o diabo inventou durante toda a história. É impossível. Jesus falou: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus prega, anuncia a palavra de Deus. Não posso inventar evangelho. Evangelho segundo Allan Kardec não está na Bíblia. O sujeito inventou o que ele queria. O evangelho segundo Chechenoé não está na Bíblia. Inventaram porque eles gostavam de palavras bonitas. O evangelho segundo o Papa, os dogmas, acender vela, rezar missa para morto, pedir ajuda da Maria, isso aí não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, eu não prego. Porque o Vaticano comanda esse mundo inteiro, mas a minha vida não. O Vaticano engana esse mundo inteiro com as suas mentiras. Mas a mim, filho, Deus se revelou através da sua palavra. Não faça imagem de escultura, não se curve diante delas. Mas o povo está aí, ó. Aparecida para cá, Lourdes e Fátima, Conceição, tem milhares de imagens de escultura para esse povo adorar. Quando chega no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Paulo entra numa cidade de Éfeso, ali tinha uma deusa chamada Diana, e aquela deusa era venerada, adorada em toda a Ásia. Era uma imagem que diziam que tinham caído de Júpiter, igual essa que falam que achou no rio Aparecida. Qual é a diferença de falar que uma imagem caiu de Júpiter e a outra achou dentro do rio? A mentira é a mesma, só mudou o nome de Diana para Aparecida. A mentira continua sendo a mesma. Mas o povo, de coração duro, não quer se curvar a esta verdade, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não querem se curvar a isso. Querem carregar a imagem de escultura nas costas. O profeta Isaías fala no capítulo 45, versículo 20: são ignorantes aqueles que conduzem procissão as suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. O Salmo 115: os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens, tem boca, mas não fala. Você já escutou a Aparecida falando alguma vez? A Aparecida já foi na televisão trazer uma mensagem para vocês? Tem boca, mas não fala. Uma estátua muda de gesso, de barro, que foi achada no rio. Agora vai comemorar 300 anos que achou essa estátua no rio. E o povo está acreditando nisso nos dias de hoje.
Paulo entrou naquela cidade, e quando ele começou a pregar sobre Jesus, aquela cidade era uma fábrica de estátuas. Eles ganhavam dinheiro. Você já foi em Aparecida do Norte? Aparecida do Norte é só barraca vendendo estátuas. Lá eles não vendem Bíblia. Eles não vendem Bíblia porque não quer que o povo conheça a verdade. Eles só vendem estátuas. Quando Paulo entrou nessa cidade de Éfeso, ele falou: vocês são idólatras. Vocês precisam se converter, deixar os ídolos. Isso aí é culto a demônio. 1 Coríntios 10, versículo 20. Culto de imagem, de escultura é culto para demônio. Seja no catolicismo, seja no espiritismo, seja aonde for. Se tiver uma imagem de escultura representando algo divino, não precisa ser Deus. Uma pessoa que já morreu é maldição. Lá em Êxodo está escrito assim: quebras as tuas imagens de escultura. Em Deuteronômio está escrito assim: lança no fogo, se desfaça delas. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. O Salmo 115. Nariz tem, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pé, mas não anda. O profeta Jeremias fala assim: as imagens de escultura não prestam para nada. Não existe nenhum espírito dentro delas. Ela não pode fazer bem nem mal, porque é um objeto. É um objeto. O profeta Jeremias ainda fala: é como um espantalho no meio de uma plantação. Não serve para nada. Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Jesus está vivo. Para que eu vou falar de morto? Para que eu vou invocar o nome de pessoas pecadoras que morreram? Como Maria, como Pedro, como Barnabé. Quem são eles? Quando eles estavam vivos, o apóstolo Pedro não aceitou a adoração. Você vai ler no livro de Atos que ele chegou numa cidade, o homem queria adorar ele, dobrou o joelho diante de Pedro. Pedro falou assim: eu sou homem igual a você. Se Pedro não aceitou a adoração quando estava morto, quando estava vivo, agora morto ele vai aceitar? Festinha de São Pedro? Está fazendo festa para os demônios. O apóstolo Paulo curou um paralítico numa outra cidade. Os homens falaram: os deuses se fizeram semelhante aos homens e desceram até nós. Esse aí é o Júpiter. É o Deus Júpiter. Eles acreditavam no Deus, nos deuses de Roma. Paulo falou assim: vocês são supersticiosos, vocês são idólatras, nós somos homens. Eles queriam fazer um sacrifício para fazer adoração a Paulo, como se Paulo fosse um Deus. A necessidade do homem acreditar em algo faz com que ele vá para a feitiçaria, faz que ele vá para a idolatria. Isso aí é pecado abominável aos olhos de Deus. Êxodo capítulo 20. Um dia eu entrei no hospital aqui de Valinhos e peguei aquele jornalzinho da Igreja Católica. Ali estava escrito o Êxodo capítulo 20. Eu falei: os 10 mandamentos. Aí eu peguei para ler. Você quer ver como o Vaticano conta mentira para você? Como o Vaticano esconde a verdade de você? Infelizmente os pastores não têm coragem de pregar a verdade. Um bando de covarde que tem uma Bíblia na mão e não tem coragem de pregar a verdade. Eu peguei aquele jornalzinho da Igreja Católica e comecei a ler. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Só que aí, no versículo 3, o jornalzinho pulava para o versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles pularam do primeiro mandamento, eles pularam para o terceiro. Eles não escreveram no jornalzinho da Igreja Católica o segundo mandamento. Então eu vou ler para você não ter desculpa no dia do juízo. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos.
Lá no Evangelho de João, Jesus fala assim: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Não faça imagem de escultura. Será que é tão difícil obedecer isso? Em João capítulo 4, Jesus fala assim: Deus está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, em espírito e em verdade. Porque se você pegar em Apocalipse capítulo 13, vai estar escrito que o diabo vai fazer uma imagem, o anticristo. Vai ser o diabo na forma de um homem. E ele vai fazer uma imagem de escultura, e está escrito que toda a terra vai adorar ele. Toda essa terra, toda essa geração de hoje vai adorar o anticristo. Toda essa geração mundial, a terra inteira, vai adorar uma imagem de escultura do anticristo, que vai ser o diabo encarnado num homem. Por isso que Deus nunca aceitou imagem de escultura. Deus é Espírito. Então não resista ao Espírito Santo e não endureça o seu coração, porque o povo morreu no deserto. Deus libertou aquele povo da escravidão, mas eles não conseguiram chegar na terra prometida. Eles morreram porque foram idólatras. Eles morreram porque se prostituíram. Eles morreram porque blasfemaram, murmuraram contra Deus. Eles não alcançaram a promessa. Morreram no meio do deserto. E se você for um idólatra, ficar rezando para Maria, você vai para o inferno. Não existe outro nome dado no céu e nem na terra pelo qual os homens devem ser salvos. Maria não salva ninguém. Você acha que o padre não sabe disso? Só que eles são mercadores de estátuas. Eles ganham milhões vendendo estátua para o povo, vendendo crucifixo, vendendo reza de sétimo dia. Eles ganham milhões vendendo mentira para o povo, e o povo nunca se converte. O Vaticano, filho, ele manda nessa terra. Ele controla a política no mundo inteiro, o Vaticano. São acionistas das maiores multinacionais do mundo. São satanistas. Por isso que está cheio de orgia dentro do Vaticano. A polícia entrou dentro do Vaticano e pegou os padres tudo na orgia sexual. O Vaticano só tem escândalo lá dentro, filho. E agora estão defendendo até o homossexualismo, que é um dom de Deus. A última agora que eu subi do Vaticano. Pelo amor de Deus, você quer ir para o inferno? Então obedeça o que esse evangelho prega. Não faça imagem de escultura. Não carregue uma imagem nas costas, porque é ignorância. Não faça culto aos demônios. Não faça culto aos demônios através das estátuas. Quanta gente está indo para o inferno porque não tem quem prega a verdade. E quando a gente prega, o povo vai lá no Facebook para criticar. Não vai, filho. Eu estou tentando salvar a tua alma da condenação do inferno, pregando a verdade para você. Agora, se você quer acender vela para Maria, acenda. Quando morrer, você não vai ter culpa, você não vai ter desculpa, que você não foi avisado. Homens de dura serviço, de coração duro, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês estão resistindo a Deus, não é ao homem. Por isso Estevão foi apedrejado. Rejeitaram a pregação dele. Por isso que Jesus Cristo foi rejeitado. Rejeitaram a pregação dele. Por isso que os profetas foram rejeitados. Por isso que os apóstolos foram rejeitados. E você também vai ser rejeitado se você andar na verdade. O mundo não vai querer saber de você. A máfia religiosa, ela toma conta do mundo hoje. Seja católica, seja evangélica, por trás de muitas religiões, igrejas por aí, é uma máfia. E é o diabo que está controlando. Porque eles não têm coragem de pregar o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para tirar o homem das trevas e trazer para a luz. Para tirar o homem da idolatria e trazer ele para o verdadeiro Deus. Esse é o trabalho do evangelista. Trazer a mensagem que traz os homens para a luz. Porque o pecado nos separa de Deus. Quanta gente não está no hospital por causa de uma imagem de escultura? Eu já vi uma pessoa sendo curada da diabetes, que é demônio. Quando eu quebrei as imagens de escultura dela, a pessoa foi liberta do demônio que escravizava ela. Tem um monte de doença que é por causa de imagem de escultura, que é por causa de feitiçaria. E o povo não respeita a Deus. E aí esses
formadores de opinião que vai na internet, na televisão, ficam falando besteira que a gente tem que respeitar a religião dos outros. Eu não vou respeitar muçulmano porque são assassinos. Eu não vou respeitar o catolicismo porque são assassinos. Eu não vou respeitar nenhuma religião que venha da parte do diabo, porque o diabo vai te levar para o inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está voltando. A gente está vivendo os últimos dias aqui na face da terra, e o povo precisa se converter para salvar a sua alma. Então, lá em Hebreus fala assim: se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque eles endureceram o coração e morreram. Não entraram, não herdaram a terra prometida. Que Deus te abençoe.